Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, com transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o canal no YouTube aqui do programa Gente que Fala. Até 13h, a gente quer você aí comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Até aqui você ficou com o Lucas Neto apresentando o programa É Hora de Esporte, mas agora é hora do programa Gente que Fala e vamos conhecer os nossos convidados de hoje, abrindo essa semana por aqui. Gilvana Medeiros, deputada estadual suplente do União Brasil. A Gilvânia é jornalista, presidente da instituição BemTV. Tudo bem, Gilvânia? Como estão as coisas? Boa tarde para você. Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Olá a vocês que estão aqui conosco hoje, a todos os ouvintes. Muito prazer estar aqui com você. Espero poder contribuir com a sociedade mais uma vez. Obrigado pela presença sempre com a gente. Doutor Gilberto Natalini, médico, ambientalista, ex-vereador paulistano. Tudo bem, Natalini? Bem-vindo. Seu áudio fechado, Natalini. Boa tarde para você, Mauro. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Zenilda, Fausto Camunha e essa bancada nobre que está conosco aqui. Boa tarde também aos ouvintes. Obrigado pela presença, doutor Natalini. Também com a gente o Alberto Amorim. Ele é engenheiro agrônomo, coordenador da assessoria técnica de gabinete da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Amorim, bem-vindo. Como estão as coisas? Boa tarde. Muito obrigado. Aqui um cordial saudação a todos que nos ouvem. Está tudo como a gente consegue fazer, não é? Existe com a expectativa de sempre ser melhor. E o jornalista Raul Jafé, também nosso convidado de hoje, abrindo esta segunda-feira no programa Gente que Fala. Como está, Raul? Tudo bem? Boa tarde. Bem, meus queridos amigos, é sempre um prazer falar com o Mauro, os nossos caros companheiros. Grande abraço ao Fausto Camunha, o Pedro, toda essa equipe maravilhosa. News, extraordinário, notícias produzido pelo nosso querido Fausto Camunha. Raul Jafé, o seu áudio não está muito legal chegando para a gente aqui. Eu vou te pedir uma gentileza. Se você puder sair da conexão, desligar tudo mesmo e voltar, talvez a gente tenha uma melhor condição aí para a sua transmissão. Tá bom? A gente combina isso e a gente já se fala na sequência. Enquanto isso, eu vou aqui para o nosso primeiro tema do programa Gente que Fala da semana, que é o seguinte: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou ontem no Brasil, trazendo na bagagem a assinatura de 15 acordos com a China, incluindo alguns relacionados ao setor do agronegócio. Os governos dos dois países terão um plano de trabalho para a cooperação na certificação eletrônica para produtos de origem animal. E haverá também um protocolo sobre requisitos sanitários e de quarentena para a proteína processada de animais terrestres a ser exportada do Brasil para a China. Eu começo sobre esse tema aqui repercutindo com o Alberto Amorim. Amorim, então, Brasil e China aí com esses acordos sobre comércio, tecnologia, mas vamos falar especialmente do agro. Você que é do agro aqui de São Paulo, da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, como é que você avalia o que o governo federal trouxe na bagagem nessa viagem da China? Bom, é auspicioso. A China é um grande parceiro comercial do Brasil. Nós temos muito espaço para vender proteína animal para eles. Temos uma excelência em produção de proteína animal, então é uma oportunidade bem grande. A gente precisa lembrar que proteína animal é produto de uma cadeia de desmontar um bicho em peças de alimentação, tá certo? É ao contrário do que montar um carro, você desmonta um boi. E isso para nós
divisa, não só na exportação, como é geração de emprego, como é arrecadação interna de impostos, porque todo mundo que trabalha nesse setor se alimenta, vive naqueles municípios que estão ali alocados. E no estado de São Paulo, especialmente, nós somos um grande desmontador de boi, um grande local de concentração de frigoríficos e podemos, então, antever aí um bom resultado para o estado e para os municípios dentro do estado de São Paulo. E como a agricultura paulista pode participar deste cenário. Tá fechado, Mauro. Problemas aqui com a conexão. Você me ouve agora? Estão me ouvindo, pessoal? Sim? A participação, Amorim, do nosso agro aqui de São Paulo no cenário nacional, a partir desse momento, como é que você avalia sua observação? Olha, o agro paulista, ele exporta mais ou menos 36% a 37% do que está produzido aqui dentro, mais ou menos 26 bilhões de dólares ano. E isso, se São Paulo fosse um país, ele seria mais ou menos metade do Brasil nessa lógica da exportação, né? Então, para nós é muito importante. São Paulo não é o mais importante exportador de tudo, mas ele exporta tudo. Então, São Paulo não é o maior de soja, não é o maior de café, não é o maior de gado, pecuária de corte, mas ele é importante em todos esses setores. São Paulo é o maior de amendoim, é o maior de borracha, é o maior de etanol e açúcar. Mas para nós, né, nessa área que você perguntou, de proteína animal, é muito importante, né? São Paulo produz praticamente, do setor agrícola, 35% do PIB. Doutor Natalini, vamos fazer uma repercussão aqui, então, a sua reflexão sobre esses acordos no comércio, na tecnologia, no agronegócio, que o presidente Lula trouxe na bagagem na volta dessa viagem à China. Seu áudio fechado, Natalini. Vou fechar e eu estou fechando e depois... Bom, eu queria dizer o seguinte, nós como brasileiros, nós devemos ficar muito felizes quando a gente vê o país se insinuando no mundo, né? No mundo do comércio, no mundo da geopolítica, no mundo das questões sociais, das questões climáticas. Eu acho que essa viagem ela foi, tirando alguns deslizes, outros, ela foi muito produtiva para o Brasil, né? A China é um grande país, é uma potência enorme, um mercado enorme, e nós temos grandes possibilidades de aumentar o intercâmbio comercial, em particular o intercâmbio na questão do agro, da produção agrícola e da pecuária. E eu queria dizer que o Brasil, que é uma grande fazenda, vamos dizer assim, certo? Deverá continuar como tal, tendo a responsabilidade de ajudar a alimentar o mundo. Nós devemos continuar como tal, devemos avançar, tomando os cuidados para não destruir mais os recursos naturais, quer dizer, aumentando a tecnologia, os investimentos na produção do agro, sem precisar devastar mais os nossos recursos naturais. E, por último, também devemos ter uma preocupação na questão da indústria brasileira e na questão do avanço na criação de tecnologias novas. O Brasil está muito abafado nesse particular. Então, o agro é importante, mas esses outros setores merecem a nossa atenção. A viagem foi produtiva, do meu ponto de vista. Giovânia Medeiros, a viagem do presidente Lula foi produtiva? Está de acordo com a avaliação do doutor Natalini, Giovânia? Bom, é assim, eu acho que todas as relações comerciais com o nosso país sempre são muito bem-vindas, né? Mas é importante também a gente pontuar que nós, brasileiros, o Brasil é o celeiro do mundo, é conhecido como o celeiro do mundo, tá? E 1/3 da produção do agronegócio sai do Brasil para o mundo. Considerando essas questões, eu acho que a gente tem que observar alguns pontos importantes, como, por exemplo, a compra de terras ininterruptas,
Isso precisa ser observado, né, para que a gente não venda o nosso país, isso precisa ser muito observado, para trazer equilíbrio, né, na nossa balança comercial. Eu acho que os investimentos em tecnologia, temos muitos gênios no nosso país, eu acho que o agronegócio aqui é algo que funciona muito bem, mas precisa de mais investimentos na nossa tecnologia, e eu acho que sim, sem dúvida, foi muito positivo. Né? Eu acho que todo acordo comercial, de forma responsável, ela sempre será muito positiva. Raul Jafé, o presidente Lula trouxe o reforço necessário nessa relação com a China que é o nosso principal parceiro comercial, já tem mais de uma década, né? desde 2009. Eu ia dizer se essa viagem, qualquer viagem comercial entre China é sempre de extrema importância, China, Brasil, Rússia, enfim, são que importam e exportam bastante da gente, é sempre extremamente importante. Quero saber se realmente não foi um verdadeiro, né? Porque até o STF do MST foi convidado e para essa delegação, eu acho que isso fica muito bem. As próprias ideias do querer fazer uma moeda só entre os BRICS também é uma coisa que me cai muito mal, um verdadeiro absurdo essa proposta. Enfim, se havia para continuar incentivando o nosso agronegócio, que é o da economia brasileira hoje, tem sido nos últimos anos, se é para o agronegócio e melhorar ainda mais os acordos comerciais, muito bem. A criar normas para prejudicar. Raul, seu áudio foi fechado, Raul. Raul, algum problema na sua conexão e o seu áudio foi fechado. E pode verificar, por gentileza. Alô? Conseguiram me ouvir? Seu final aqui a gente não acompanhou, o seu áudio foi fechado aí repentinamente. Alô? O final do seu raciocínio a gente não acompanhou. Conseguiram me ouvir, pessoal? Não, o final do seu raciocínio a gente não acompanhou. Ninguém agora. Algum problema bastante complicado esse na sua conexão. A gente vai seguir, então, 12:12, para o próximo tema aqui do programa Gente que Fala, para dizer o seguinte: após trazer a pauta ambiental para o centro do debate durante as eleições e prometer priorizá-la em sua gestão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega aos 100 dias no poder sob risco de potenciais conflitos entre o setor e as áreas de infraestrutura e agronegócio. Na visão de ambientalistas e servidores do Ministério do Ambiente, há alguns pontos de especial atenção. Por exemplo, a reconstrução da BR-319 e a rodovia Manaus-Porto Velho, a exploração de petróleo na foz do Amazonas e um Congresso Nacional com um forte viés antiambiental. Doutor Natalini, para repercutir esse tema, a bandeira ambiental, então, do presidente Lula, na sua avaliação sob risco de potenciais conflitos entre o setor, entre o meio ambiente, as áreas de infraestrutura e agronegócio? Mauro, esse conflito, ele existe e ele sempre existiu e vai existir por um bom tempo. Por quê? Porque para você ter um desenvolvimento econômico pujante, você precisa explorar os recursos naturais, você precisa mexer na natureza. Agora, se você mexe na natureza de forma que destrua, né, de forma que você agrida além do que o planeta, os recursos naturais aguentem, aí você está fazendo um prejuízo enorme para a preservação, inclusive, da vida. Essa discussão, esse equilíbrio, é um equilíbrio muito dinâmico e muito fino. O que precisa ter é conversa. Muitas vezes, se você conversar, você consegue dirimir conflitos que existem entre aqueles que são desenvolvimentistas sem preocupação ambiental e aqueles que são ambientalistas sem preocupação econômica. Hoje, o mundo já está maduro para você ter um desenvolvimento econômico muito grande, prejudicando o máximo possível os recursos naturais e o meio ambiente. É isso que o Brasil precisa. E é isso que o governo Lula precisa impor. Se ele ficar à mercê daquele grupo de deputados que são absolutamente antiambientalistas do Congresso, nós estamos perdidos. E se ele também ficar
do lado de gente que é radical aqui do lado de cá, também nós estamos perdidos. Então, esse diálogo, a Marina Silva sabe conversar bem sobre isso. E o Brasil tem uma massa crítica já muito amadurecida no sentido de conciliar desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Esse caminho do meio é que o Lula precisa encontrar, senão o governo dele não vai para lugar nenhum. Amorim, como é que encontra esse caminho do meio, essa sintonia fina que o doutor Natalini se referiu né, nessa conversa entre os ambientalistas e aqueles na defesa do desenvolvimento? Olha, Tá me ouvindo bem? Vamos lá. Pode seguir, okay. Amorim. Eu acho que essa linha de equilíbrio é a melhor linha, ou seja, você não preserva a água sem preservação ambiental, e é fundamental que exista a preservação da água e preservação do clima para que se tenha boa produção agrícola. Eu também sou produtor rural. Eu sou engenheiro agrônomo, sou um técnico a serviço do Estado, mas eu sou, de origem, um produtor de uma família de produtores. E, para nós, preservar as nascentes e não sujar a água é uma coisa que nós aprendemos de infância, ou seja, meu avô, meu pai, nós sempre fizemos isso, meus irmãos fazem, as gerações que estão vindo depois fazem também. Então, nós damos muito valor a isso. A agricultura paulista, o volume de preservação da agricultura paulista, em termos de área de preservação permanente, reserva legal, parques estaduais, federais e tudo mais, é bem grande. Então, existe condição de ter equilíbrio e, como todo grupamento social, você tem os excessos para um lado ou para o outro, mas a grande massa dessas pessoas que está ligada na produção agrícola é uma massa de pessoas que são preservacionistas da sua atividade econômica e social, e aí, naturalmente, acabam sendo preservadores também dos seus recursos naturais, porque eles são muito valiosos e eles não têm preço. Você não consegue pôr preço nisso, né? Mas você consegue ver valor, você consegue ver diferença em quando você produz próximo dessa condição de preservação. Então, o sistema que nós temos aqui em São Paulo, que monitora o cadastramento ambiental rural, o sistema que está propondo os planos de recuperação ambiental, eles têm adesão das grandes entidades do setor. Mas tem um ou outro que sai fora. Pode acontecer, isso é do ser humano. Você não pode dizer que todo advogado é ruim porque tem um advogado que é bandido. Mesma coisa com médico, mesma coisa com arquiteto, com engenheiro. Isso, o agricultor não está fora disso. A grande maioria desses agricultores são os agricultores que fizeram com que o recolhimento de embalagem vazia de produto químico no Brasil seja acima de 90%, que é o maior índice do mundo. Nós temos um volume de preservação de vegetação nativa no estado de São Paulo que é acima de 60%. Então, nós precisamos também olhar o copo, o pedaço vazio e o pedaço cheio do copo. E eu acho que o Natalini está correto. Se a política oficial do país for em direção ao equilíbrio, tirando os excessos do super contra isso e do super contra aquilo, nós vamos a favor de um desenvolvimento econômico sustentável para uma sociedade ambientalmente, socialmente e economicamente equilibrada e sustentável. É brilhante o discurso dele, está correto, é isso aí. Raul Jafé, vamos ver como é que está a sua conexão, essa sintonia fina, o caminho para esse equilíbrio, qual que é a sua avaliação? Bom, espero que vocês estejam me ouvindo melhor agora, eu acho que eu fiz o possível, né? Então, o seguinte, eu queria concordar com o coordenador Amorim, engenheiro. Eu não quero responder por outros estados, mas pelo que eu conheço do Brasil, de São Paulo, do nosso estado de São Paulo, olha, o que nós temos de área de preservação permanente, APP, o que nós temos de reserva legal e o que nós temos de reflorestamento de áreas. Hoje, se um terreno que você tem aqui, se você tem 3 árvores no teu terreno que estão caindo, estão causando algum problema, você
É um processo enorme para você conseguir cortar estas árvores, mas você é obrigado a plantar outras. Quando você faz um loteamento, a cada árvore, ou até moita de bambu que você vai tirar, você tem que plantar 25 árvores em troca. E isso é rigidamente controlado, né? Não é uma coisa que é largada, não. Vem o Ministério Público em cima de você. Quer dizer, então, São Paulo, eu vejo que a nossa preservação de área é verdadeiramente fantástica. Os europeus, os estrangeiros, costumam falar do Brasil, mas deviam lavar a boca para falar do Brasil, porque a Europa toda não tem área de preservação permanente. Eles não controlam as matas ciliares deles. Então, tudo isso é uma demagogia muito barata. Claro que eu estou falando por São Paulo. E o coordenador que está aí agora, o Amorim, nesse novo governo, com certeza participa comigo. Aqui a coisa é rígida. Aqui não é brincadeira em São Paulo. Na maioria dos outros estados também. Talvez lá no Pará, lá em regiões mais afastadas, onde o controle é menor, onde realmente você não tem... Hoje nós temos lá a Embrapa, quando ela fez o cadastro geral, né, quando ela fez ela faz um controle de tudo. Por satélite, hoje você tem tudo no Brasil. Agora, realmente, a mata amazônica, floresta amazônica, tudo isso é difícil de controlar. A gente sabe, mas dentro da agricultura normal do Brasil, dos agricultores, é feito, sim, um regime de completa preservação de área, muito mais que a maioria dos países do mundo. Giovânia, desenvolvimento, progresso com sustentabilidade, qual é o caminho para esse equilíbrio, para essa conversa, sintonia fina que é necessária? Eu acredito que respeitar a legislação. Nós temos uma legislação ambiental que é extremamente rígida, completa, mas que precisa ser discutida novamente. Essa é a realidade que nós temos hoje, né? Quando você fala de exploração de petróleo, você fala de um grande impacto ambiental. Então, é necessário que você coloque aí várias pessoas capacitadas para discutirem o assunto da forma adequada, dentro de uma legislação que já foi construída lá atrás. Então, eu acho que o equilíbrio no diálogo é muito importante. Quando se fala de imposição, aí você está falando de autoritarismo, né? Eu acho que imposição não é legal para nenhum extremo é bom, né? Para a população de forma geral. Nós precisamos viver, nós precisamos nos alimentar, temos uma cadeia alimentar enorme, gigantesca, mas os impactos ambientais precisam ser levados em consideração. E para que isso aconteça, é necessário sim que haja diálogo, mas com pessoas capacitadas. Por exemplo, temos técnicos aqui, como o nosso secretário no estado de São Paulo, extremamente capacitado. Então, são pessoas como ele que devemos trazer para perto para discutirmos os impactos ambientais, né? Eu acho que isso é totalmente válido. Meio-dia e 22, você está no programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UltV, a TV da internet, e redes sociais, Instagram, Facebook e o canal do YouTube do programa Gente que Fala. Meio-dia e 23, vamos seguir então, o nosso próximo assunto é o seguinte: a lei que prevê a distribuição gratuita de medicamentos à base de canabidiol pelo SUS, sancionada recentemente pelo governador Tarcísio de Freitas, reforça o papel da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, por meio dos seus institutos de pesquisa, extensão rural e das câmaras setoriais e temáticas. Com a sanção da lei, a coordenação das câmaras poderá intensificar junto ao setor produtivo a retomada do projeto para organizar e fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva do cânhamo no estado de São Paulo. Amorim, antes aqui da sua avaliação sobre esse tema, eu quero te pedir uma gentileza. Coloca o seu smartphone na posição horizontal, fica melhor aqui no tratamento da imagem para quem está acompanhando a gente pela UltV e pelas redes sociais. Enquanto isso, eu vou te perguntar sobre essa relação, né, desse momento que a gente vive, dessa nova lei aqui, da distribuição gratuita de medicamentos à base de canabidiol pelo SUS, como é que isso impacta no desenvolvimento da cadeia produtiva do cânhamo no estado de São Paulo. Uma substância, a gente sabe que é muito importante, usada para a produção de alimentos, de bebidas, produtos de higiene pessoal e muitos outros, né? Vamos lá. Bom, primeiro, o medicamento é um medicamento recente na história do mundo, mas a fibra que vem do cânhamo é histórica,
de 1.200 ele já era usado para fibra. E é muito importante dizer o seguinte, embora nós estejamos falando de duas plantas que são parentes, elas são parentes como é o soja do feijão. Não tem o mesmo resultado final. Parece a mesma coisa, mas é uma coisa totalmente diferente. No caso do cânhamo e no caso da maconha, inclusive visualmente as plantas são muito diferentes. A maconha é de baixa estatura e é um arbusto que tem um formato triangular, assim, se arredondando embaixo. E o cânhamo, ele é esguio, é comprido e muito mais alto. Não forma o arbusto tradicional da maconha. As concentrações também de tetrahidrocanabidiol são completamente diferentes em uma e na outra, e é por isso que o cânhamo medicinal tem capacidade de produção de uma grande quantidade do óleo, e enquanto a maconha, que é usada para fins recreativos, para fazer fumo, ela não consegue atingir as mesmas quantidades. E, por outro lado, aquele THC que é muito alto na maconha é muito baixo no cânhamo. A proporção é mais ou menos o seguinte, é 100 vezes menor a concentração no cânhamo do que na maconha. E, em compensação, o CBD, que é o canabidiol, é muito mais alto no cânhamo do que na maconha. Então, são plantas completamente diferentes. Muita gente estava assim, falando assim, eu não vou consumir esse produto porque vem de uma droga, de uma planta que faz uma droga alucinógena. Não são a mesma planta, então não tenha restrição em relação ao óleo e à produção dessa nova cultivar. Sim, nós estamos lançando aí a Câmara Setorial de Fibras Têxteis e Medicinais, e que é onde estará inserida o cânhamo, e ele demanda, sim, muita pesquisa, muita avaliação para que se tenha cultivares produtivos e que ele seja produzido, seja em estufa, seja a céu aberto no estado de São Paulo, e possa alimentar a nossa indústria química com o CBD para a produção do óleo, que tem uma série de propriedades medicinais. Mas também é preciso fazer, na Faculdade de Medicina, de Farmacologia, uma série de ensaios para entender aquele produto que será obtido aqui, qual é a capacidade terapêutica que ele tem e para quem ele deverá ser usado e em que dose. Né? Então, nós temos que juntar todo mundo. Quanto tempo seria necessário, se é que dá para fazer essa projeção, para esses estudos ocorrerem, para que a gente tenha o devido conhecimento a respeito dos resultados? Mauro, aí acho que fica difícil, é como você falou, se é que é possível. Mas precisa começar, veja bem. Já que nós temos esse momento de start, né, de lançamento, quanto mais rápido a gente puder começar e transversalmente colocar no mesmo balaio para avaliar o pessoal da medicina, da farmacologia e da agricultura, da agronomia, mais rápido a gente obtém o resultado. Agora, o acaso pode trabalhar a nosso favor ou contra a gente. Às vezes você começa com cultivares que são altamente produtivas e viáveis agronomicamente e medicinalmente, às vezes não. Então, é difícil estimar uma data, mas você pode ter resultado em 2 anos ou o resultado demorar 4 anos. Sim, o primeiro passo precisa ser dado. E quem é que participaria disso? Institutos de pesquisa, as câmaras setoriais? Quem é que entra nessa conversa? Os institutos de pesquisa da Agência Paulista de Tecnologia Agropecuária e também a Embrapa e também as universidades particulares que quiserem participar. A FAPESP consegue abraçar tudo isso, né? E também não esquecer que nós precisamos falar com a Universidade de Medicina, com as faculdades de medicina, privadas e não privadas, federais e estaduais, e de farmácia. Nós precisamos conversar com todo mundo. Isso é um tema transversal
Quanto mais cabeças pensantes, quanto mais inteligência aplicada, melhor. Reduz custo, reduz tempo e aumenta a qualidade do resultado final. Tudo começa, então, com os institutos de pesquisa, os 6 institutos de pesquisa de São Paulo ligados à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a APTA. Isso, especialmente o Instituto Agronômico de Campinas e o Sim, Biológico. o IAC. Muito bem. O IAC e o IB. Muito bem. Para a gente falar sobre um momento importante que a gente vive agora, os 100 dias do governo Tarcísio de Freitas, enfim, a participação da agricultura nesse período, como é que foi? Qual é o balanço que dá para fazer? Olha, primeiro que falar de 100 dias em processos de Estado, de gestão pública, não é nada, né? Porque nós temos 130 anos para trás e, quiçá, mais 130 pela frente. E a agricultura é um negócio complicado. Agricultura e pecuária, todo dia de manhã você acorda e vai produzir, todo dia no fim do dia você volta para casa. Então é um negócio que não para. O que é muito bacana é que o governador ele atendeu a um apelo do pessoal da área de produção, das empresas, das câmaras setoriais, e ele manteve muita gente da operação nos mesmos postos que já vinha operando em outros governos anteriores. Então, não houve descontinuidade. Nenhum programa foi encerrado, nada foi interrompido, tudo continuou acontecendo no tempo que precisa acontecer. Então, o que a gente tem é que felicitar a nova gestão, porque colocou um secretário de Estado que é do ramo, que é produtor agrícola, que já tinha sido anteriormente secretário executivo da pasta, lá no período do Dr. João Sampaio, que foi nosso secretário, e ele manteve as equipes todas andando, ele não desmontou nenhuma equipe. Um ou outro coordenador não estava mais à vontade de continuar trabalhando, ou se aposentou, ou preferiu passar para um colega, mas, em geral, se você olha as equipes, elas são exatamente as mesmas equipes que já vinham trabalhando bem. Então, foi muito bom, né? Agora, você falar assim, entregamos nos 100 dias. Não, nós estamos entregando todos os dias há muito tempo e continuaremos muito tempo entregando. Faltando 28 minutos para 1h agora, você está no programa Gente que Fala, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet, e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o canal do YouTube do programa Gente que Fala. Nós vamos aqui para o próximo assunto. Tomaram posse no início deste mês os novos integrantes do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O CONAD é composto por 36 representantes com equivalência entre pessoas do governo e da sociedade civil. Seus objetivos são propor e avaliar políticas públicas que promovam a inclusão social das pessoas com deficiências, que representam cerca de 7% da população. Durante o evento de posse, o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, disse sonhar com um dia em que sequer será, ou em que sequer fará sentido falar sobre direitos de pessoas com deficiência, pois eles não precisarão mais ser discutidos. Giovânia, primeiro ponto aqui, sobre esse novo conselho, os novos 36 representantes, como é que você avalia essa formação? Bom, eu acho que é positiva, né? Uma vez que você tem a sociedade civil aí interagindo, né, com toda essa situação da pessoa com deficiência, da inclusão. Eu vou um pouco mais além quando você fala de direitos e deveres respeitados. Eu acho que o indivíduo, né, o ser humano como um todo, deve ter os seus direitos e deveres respeitados, independente de ser deficiente ou não. Eu acho que a inclusão, ela está justamente nesse ponto, né? Eu, como presidente de uma instituição que trata pessoas com síndrome de Down, a gente sente na pele todos os dias o preconceito, né? E a discriminação também dentro desse setor que é gigantesco. São pessoas que ainda estão muito invisíveis para a sociedade. A sociedade não está preparada para receber as pessoas com deficiência. Essa é a realidade. A lei da inclusão, ela é maravilhosa, linda, perfeita, né? Como a gente estava falando da legislação ambiental, se aplicada, nós teremos ótimos resultados. Então, a inclusão é a mesma coisa. A legislação sendo aplicada, nós teremos bons resultados,
né, na sociedade como um todo. Então, quando você fala de pessoa com deficiência, é complicado ficar trazendo esses temas assim, muito pontuais, é como você falar de racismo, né? Hoje, na sociedade, nos dias de hoje, você ainda tem que discutir esse tipo de assunto, é retrógrado, é mesquinho, né? As pessoas precisam ter um pouco mais de empatia, no sentido de parar de viver o estresse de empatia. Né? Nós estamos num momento de estresse de empatia, onde as pessoas não se colocam, não entendem o problema do outro. Não falo nem se colocar no lugar do outro, é entender as necessidades do outro, para que a gente viva em sociedade de uma forma adequada. Então, assim, eu, enquanto instituição filantrópica, né, somos aqui uma instituição Mentivi, que estamos na cidade de Jundiaí, tratamos pessoas com síndrome de Down, ainda encontramos, junto ao poder público, políticas, a falta e a necessidade de políticas públicas adequadas para que haja, de fato, a inclusão. O secretário do Estado de São Paulo, da pessoa com deficiência, o Marco, eu estive com ele, né, recentemente, e é uma pessoa muito engajada nessas questões, mas ainda está muito só nesse mundo. Eu entendo que nós temos um governador que se preocupa de fato com pessoas. Estive com o Tarcísio na eleição, nós conversamos muito sobre essas questões de inclusão, sobre pessoas com deficiência, e ele se mostrou de fato uma pessoa preocupada, antes de governador, um ser humano preocupado com o ser humano. Então eu acho que as políticas públicas que o Tarcísio ele vem desenvolvendo, de fato, vão fazer a diferença. Né? Então, tivemos agora, por exemplo, a assinatura de uma legislação relacionada ao TEA, que você não precisa ficar laudando a pessoa constantemente, mas precisamos de outros avanços. Por exemplo, a síndrome de Down tem características específicas, é uma condição genética, ele não vai ter uma cura de algo que não é doença. Então, ele também precisa ter esse olhar sensível. Hoje, nós temos aí 0,7%, a cada 700 pessoas que nascem no país, nasce um Down. Então, é a DI que mais nasce todos os anos. E precisa ser observado, precisa ser melhor informado. Políticas públicas de informação, os prefeitos precisam trabalhar com as instituições através de convênios, né? A gente precisa parar de politicagem, as pessoas precisam entender que as ideologias precisam ser deixadas de lado e precisamos nos preocupar com pessoas. Eu estou aqui hoje preocupada com pessoas, não é esquerda, não é direita, a gente precisa largar essa bobeira de lado e focar em gente. Né? Gente que gosta de gente preocupada com gente. Eu acho que isso é inclusão de verdade. Agora, de forma prática, como é que é o trabalho do CONAD, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no encaminhamento, no processo de elaboração das políticas públicas para esse setor, para essa área? Acho que ouvir, né? Ouvir as instituições, ouvir o terceiro setor. O terceiro setor ainda está muito esquecido. As pessoas que estão engajadas no CONAD precisam entender que ouvir, dialogar, entender as necessidades de várias instituições é muito importante. Instituições que cuidam do TEA, instituições que cuidam de síndrome de Down, e de outras patologias, e de patologias também. Eu acho que ouvir, chamar para um bom diálogo, eu acho que é de extrema necessidade. E, como eu falei, deixar a politicagem de lado e pensar em pessoas. Eu acho que o trabalho do CONAD deve ser esse de agregar valor, trazer valores para a sociedade, onde nós estamos com valores invertidos, né? Então, ouvir as instituições é muito importante. Faltando agora 22 minutos para 1h, a gente segue com o programa Gente que Fala, início de semana, segunda-feira, edição de começo de semana por aqui, Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, TV, a TV da internet e também redes sociais. Um assunto bastante complexo aqui, os desafios dele. Nós vamos tratar aqui agora a longa crise econômica no país, amplificada pela pandemia, e projetos de revitalização que pararam no meio do caminho ou não surtiram o efeito desejado. Imóveis fechados, ruas escuras por causa do roubo da fiação, moradores em situação de rua, gangues de assaltantes e uma escalada de violência com ações policiais contra dependentes químicos e saques de farmácias e supermercados. Já deu para ter o desenho disso na mente, né? Esse é o cenário do centro de São Paulo, descrito hoje pelo Estadão, que aponta um horizonte apenas de tristeza e preocupação para moradores, comerciantes e trabalhadores da região.
Raul Jafé, parece uma bola de neve que não para de crescer. O desafio é muito grande para a solução desse problema. Qual é o caminho, hein? Bom, antes de mais nada, se você me permite, eu queria fazer só uma complementação em tudo que a Giovânia falou, que ela colocou Claro. com precisão, e ela citou um termo muito. Vamos parar com politicagem, porque às vezes você cria órgãos com membros remunerados, ganhando fortunas para discutir o quê? Em primeiro lugar, nós temos, alguns anos atrás, que eu participei de muitos debates na Secretaria do Bem-Estar do Menor, aqui em São Paulo, onde nós estamos, não se tinha um número dentro das favelas, ou melhor, comunidades, não se tinha um número de quantos deficientes nós temos carentes dentro das comunidades. Você não sabia quem tinha de síndrome de Down e de outros graus de patologias ou deficiências dentro. Não havia uma estatística. Então, quando você não tem uma estatística mínima, é bom saber que há deficientes que ainda continuam acorrentados dentro de casa para a mãe poder sair para trabalhar. Então, eu queria citar isso. Segundo, eu queria citar rapidamente, para depois entrar no outro assunto também com rapidez, que eu, durante muito tempo, eu fui membro do consultor do SESI-Senai. Né? E o Senai, a lei é obrigado a você admitir deficientes, uma cota de deficientes para trabalho. Mas de que maneira muitos desses deficientes chegavam ali para trabalhar? Alguns sequer tinham noção de higiene. Não sabiam nada. A Fiesp, na época, com o SESI-Senai, conseguiu fazer uma negociação para segurar um pouco a lei e fazer o seguinte: olha, mande esses deficientes para a gente, nós vamos dar treinamento para eles, primeiro começar até como se tratar, como usar um banheiro, como usar uma roupa, e depois nós vamos inseri-los com calma no mercado de trabalho. Então, isso é política pública. Isso é política pública prática. O resto, para mim, é blá, 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 né, Giovânia? Agora, exatamente, concordo perfeitamente. Com relação a essa questão do centro, há muitos anos nós temos acompanhado uma degradação absurda do centro de São Paulo. Qualquer um de nós que viajar para outros, o centro da cidade é o lugar mais preservado, porque é ali que a cidade começou, né? Às vezes você vê séries antigas, você vê séries da Netflix. Outro dia eu assisti uma série da Netflix, aparecia a cidade de Kiev, né? Capital da Ucrânia, como ela era nos tempos dos anos 1500, 1400, 1300, a cidade de Kiev, original dela. Então, você percebe que o centro ele tem que ser preservado. Agora, a política da benevolência, do coitadismo, é que levou ao que nós estamos tendo, esse grau. As pessoas não se preocupam com quem reside naquele local, não se preocupam, os governos, com os comerciantes da cidade, se preocupam com os drogados, com os caras que vão lá e fecham ruas e impedem que o comércio trabalhe, impede que o morador saia da sua própria casa, permitem que haja uma desvalorização daquele imóvel comprado com tanto suor. Só se preocupam, não, o direito de vir do drogado que fica ali fazendo tráfico de drogas pesado, ali dentro, deteriorando o centro de São Paulo, ou seja, deteriorando o patrimônio histórico e cultural da cidade de São Paulo. Ou seja, tem que haver uma política séria, e tem que haver toda a sociedade civil engajada, as igrejas têm que estar engajadas, o próprio exército, porque você não tira um drogado da rua e depois devolve ele daqui a 15 dias. O sujeito precisa de 1 a 2 anos de tratamento. Ele não consegue. O Natalini conhece bem esse problema, porque como médico, também sanitarista, ele enfrentou bastante como vereador. O assunto é complexo. Agora, tem que haver uma ideia, é o seguinte, olha, vamos limpar São Paulo, vamos deixar isso arrumado. Agora, de que maneira? O sujeito tem que ter condição de ser tratado. Esse negócio de querer fazer hotelzinho, hospedaria para botar drogado e criar centro de distribuição de droga, e quando tiver política de quinta categoria como essa, o problema vai continuar só pior. Sem dúvida. Eu posso dar uma sugestão com propriedade, se me permite 1 minuto. Uma sugestão com propriedade.
Uma sugestão com propriedade. Sou palestrante em clínica de recuperação. Durante o meu período de campanha, né, o período eleitoral, eu dei várias entrevistas falando justamente sobre essa questão. Eu acho que políticas públicas, para que você traga as entidades que já estão, já sabem trabalhar com o drogadicto, as entidades, você traz para perto, você regulariza essas entidades, porque hoje elas vivem à margem também da sociedade, marginalizadas, essas próprias entidades, dá capacitação para esses presidentes de clínicas e comunidades terapêuticas, você faz eu sou a favor da compulsória, tá? Porque o drogadicto, ele não tem mais noção do que ele faz com ele, eu sou a favor da compulsória para que seja encaminhada para esses centros, e daí, então, nesses centros, fazer os encaminhamentos corretos dentro da sociedade. Isso você ressocializa o indivíduo. Da forma como está, você não ressocializa o indivíduo. É pancadaria, é o cidadão comum sofrendo por conta do aumento que a gente vê da violência e de outras situações que acabam acontecendo. Agora, uma vez que você traz as clínicas de recuperação para perto, você capacita essas pessoas que muitas vezes não são capacitadas, não entendem da legislação, não sabem que podem pactuar um convênio com o poder público para que isso seja custeado de forma adequada. Quando você faz isso, você começa a fazer a eliminação, né, desses drogadictos centralizados em locais específicos. Porque, veja, eu me deparei com situações de agentes públicos pegar drogadictos aqui na cidade específica e mandar para outra cidade. Estou limpando a minha cidade. Espera aí, isso não resolve. Né? Você só está empurrando o problema. Exato. Então, assim, a gente precisa de solução. E solução efetiva é trabalhar em conjunto com as comunidades terapêuticas. E com propriedade eu falo. Nataline, se eu olhar sobre esse tema, está faltando vontade política ou está faltando mesmo a competência de quem deveria cuidar desse problema por absolutamente não saber o que fazer com ele? Bom, o problema é extremamente complexo. Não é um problema simples, né? Sim. Ele tem várias faces e falta, de fato, em alguns casos, vontade política, porque o assunto é tão sério, tão grave. Vários governos tentaram. Aliás, desde que eu me lembre do problema, todos os governos tentaram, mudavam o nome do programa e continuavam tentando, e o resultado não era satisfatório, não resolvia o problema. Inclusive, atualmente também tem uma tentativa da atual prefeitura de fazer. Agora, é uma questão econômica de fundo, porque casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, se a família não tem condição de se sustentar, né, o jovem vai para isso, vai para aquilo. A oferta de droga é incontrolável. Né? O tráfico de drogas está incontrolável, está tomando conta da sociedade nos mais variados aspectos. Está quase legalizado, quase. Perfeito. Está quase legalizado. Estão no parlamento, estão no executivo, estão nas polícias, estão no judiciário, estão nas igrejas, estão em tudo que é canto tem algum representante do tráfico de drogas. E a gente sabe disso, não vamos ficar com hipocrisia. Claro. Então, quer dizer, o cara consegue droga da maneira mais fácil possível. Né? A repressão, para mim, é para inglês ver. Você ir lá e dar pancada naquele pessoal ali que tem uma vida quase que de zumbi, é uma repressão para inglês ver, porque continua por baixo do pano a droga sendo distribuída e vendida. Entendeu? E muita gente ganhando dinheiro em torno da infelicidade dos outros. Então, esse é um problema. Da compulsória. Não, até sim, a compulsória tudo bem, mas você vai compulsionar, desculpe o termo, quanto mais você tirar, mais vai vir, porque a causa com a compulsória ela não é resolvida. Você tem que bater no tráfico de droga, prender os traficantes e acabar com a distribuição de droga no local. Isso não é feito. É feito para inglês ver. Eu digo isso aí com toda a propriedade. Né? Por uma série de questões. Não vou ficar apontando o dedo para um e para outro, porque não é o caso aqui. Agora, terceiro lugar. Não, a Nataline tentou, eu sei disso. Eu sou testemunha que você trabalhou firme nisso. Eu participei de várias iniciativas que, infelizmente, não deram certo. Eu participei, eu andei lá no meio da Cracolândia muitas vezes
para tentar sentir o problema e tal, em vários governos. Quando eu era situação, quando eu era oposição, tentamos ajudar. Para terminar, Mauro, eu acho que a atividade econômica que fugiu do centro, não foi por causa disso, fugiu porque fugiu. Foi lá para Berrini, foi não sei para onde, foi não sei para onde. O centro de São Paulo se esvaziou e não tinha uma política de preservação do centro, né? De empoderamento do centro. Então, o centro tem uma quantidade sem número de casas sem ninguém estar dentro, fechado, enfim, é uma encrenca grande. Se não juntar todo mundo, federal, estadual, municipal, entidades, igrejas, todo mundo, a gente não vai, todo mundo tem que estar dentro, porque não é um problema do centro, é um problema da cidade, é de todos nós. Olha, gente, 10:50 agora, programa Gente que Fala segue por aqui, Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, AltV, a TV da internet e também redes sociais. A gente tem perguntas da audiência na sequência aqui, mas antes disso, eu quero conversar com você sobre o seguinte, você que está nos acompanhando nessa edição de hoje, olha, o escritor e cineasta Márcio Pitliuk lança amanhã aqui em São Paulo o livro O Engenheiro da Morte, que trata de um assunto pouco conhecido, o envolvimento direto de industriais, empresários, engenheiros, arquitetos, banqueiros, médicos, advogados, em síntese, de grande parte da elite alemã no Holocausto. A narrativa fictícia, misturada com fatos reais e personagens muito bem construídos, é a história do jovem e ambicioso engenheiro que muda a fórmula de um inseticida para torná-lo mortal aos seres humanos e, deste modo, enriquecer durante a guerra, mesmo às custas do genocídio causado pelo seu produto. O evento de lançamento do livro, O Engenheiro da Morte, acontece amanhã, a partir das 18h, vai ser na livraria da Vila, do Shopping Pátio Higienópolis, e a data de lançamento, amanhã, dia 18, né, coincide com o Yom HaShoah, é o Dia da Memória sobre o Holocausto, aqui pelas celebrações judaicas, que começa hoje à noite e termina amanhã, dia 18 de abril. Portanto, na livraria da Vila, do Shopping Pátio Higienópolis, o lançamento do livro Engenheiro da Morte, do escritor e cineasta Márcio Pitliuk. Perguntas à nossa audiência, eu começo com o Alberto Amorim. Amorim, o Francisco Ferrari no Facebook quer saber o seguinte, o que é o programa Sabor de São Paulo, feito em parceria com a Secretaria de Turismo? É a parceria, então, da Secretaria de Agricultura com a Secretaria de Turismo. Bom, vamos lá. Nós ganhamos um prêmio aqui com uma iniciativa nossa chamada Rotas Rurais. O Rotas Rurais é um programa em associação com a plataforma Google que inseriu na disponibilidade de mapas, de rotas de deslocamento para o cidadão usuário do Google Maps, 57 mil quilômetros de rotas que não estavam visíveis no mapa, rotas que foram percorridas, medidas, e que faz parte também daquela lógica do CEP rural, do endereçamento rural. E nesse CEP rural, nesse endereçamento rural, a gente achou um monte de gente da área de produção que também quer fazer turismo, que quer montar uma lojinha, que quer ter um restaurante, quer ter um hostel, quer ter uma pousada, quer alugar um quarto, etc. e tal. Isso foi mostrado para o governador, então, juntou os dois secretários e também a Secretaria de Cultura, e nós estamos lançando uma plataforma, o governador vai lançar uma plataforma, ele recebeu aqui nos 100 dias o beta-teste dessa plataforma, onde você, através do sistema do Google, vai poder acessar todo o pessoal de turismo que a Secretaria de Turismo localizou, todo o pessoal do agroturismo que nós localizamos e todo o pessoal de cultura do Estado de São Paulo. Então, o programa acabou ficando muito maior do que era a ideia original, porque nós vamos levar todo mundo para o produtor que está comercializando ou oferecendo um serviço. Então, o programa ficou grande pra caramba. Ele deve, até o fim do ano, estar operacional. Muito legal. Giovânia, a Juliana Rocha no Instagram, onde está a maior dificuldade para a inclusão, especialmente dos autistas? Pergunta ela.
No preconceito, no despreparo dos professores ou na falta de apoio dos governos? Bem breve, por favor. Eu acho que é um pouquinho de cada coisa. Juliana, é um pouquinho de cada coisa. Falta preparo, falta a inclusão de fato, a legislação ser respeitada, mas tem pessoas como nós que estamos aqui justamente para aplicar essa inclusão, trabalhar em prol das pessoas com deficiência de modo geral. Pode contar comigo. Me segue lá no Instagram também. Dúvidas, eu também estou à disposição para ficar lá respondendo para a galera. Raul Jafé, Jaime do Jardim Bonfilholi, participando sempre com a gente aqui e direcionando a pergunta para você. Obrigado, Jaime. A pergunta é tristemente pertinente, diz ele aqui, viu? Por que até agora o poder público não prestou uma mais que merecida homenagem ao nosso saudoso Samir Achoa? Olha, meu querido, eu conversei outro dia com Marcos Belisário. Marcos Belisário foi companheiro nosso de rádio aí na Trianon, trabalhou muitos anos com o Samir Achoa e hoje ele é presidente estadual do Partido Verde. Né? Eu pedi ao Marcos, se mexe, pô. Eu, infelizmente, não tenho essa força para fazer isso, mas pedi a ele que se mexesse. Nosso querido Samir Achoa, que nos deixou em 2008, nós vamos indo agora para 15 anos, deveria ter recebido o nome, sem dúvida alguma, de uma escola, principalmente. Seria mais que justo, uma justa homenagem a um homem que tanto fez pelo Brasil. Daniela Neves, no YouTube, doutor Gilberto Natalini, ela pergunta o que é possível aprender com a explosão que matou milhares de vacas no Texas. É preciso aprender, eu acho que as pessoas já sabem, né? Que esses desastres, esses acontecimentos que prejudicam as pessoas, prejudicam o meio ambiente, prejudicam os animais, eles são preveníveis, né? Então, é desleixo, é falta de prevenção, é falta de cuidado, é falta de manutenção que faz com que essas coisas aconteçam. Então, é tomar cuidado com as coisas e vigiar e manter as coisas sob controle para evitar esse desastre. 10 segundos para as despedidas de cada um. Natalini está com a palavra. Vamos lá, Natalini, sua mensagem final. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Um abraço a quem nos acompanhou até agora. Um abraço a Gilvânia, ao Alberto, ao Raul, e também a você, Mauro, ao Pedro, a Zenilda e ao Fausto. Muito obrigado. Eu gosto muito de participar com vocês aqui. Sempre a gente aprende. Hoje aprendi bastante, viu? Graças a Deus estou aprendendo ainda. Tá? Você é o mestre. Obrigado pela colaboração sempre. Natalini, Raul Jafé, sua despedida, 10 segundos. Muito obrigado a todos. Repito os mesmos agradecimentos que o Natalini fez. Foi uma honra estar com ele aqui, que é uma pessoa que eu admiro muito, com a Gilvânia, que eu vejo que é uma batalhadora na área dos desafiantes, e também ao Amorim. Amorim, nós estamos aqui com o governador Tarcísio, com o Felício Ranucci, admiro. Eu conversei bastante com eles, sei que eles vão fazer muito realmente pela nossa agricultura. Só rapidamente uma solicitação. Tem que criar uma zona de endereçamento postal para os sítios e fazendas aqui do nosso interior do estado. Porque quando a gente vai dar a nossa referência para a CPFL alguma, nós não temos CEP, o CEP é da cidade e não do nosso local. Raul, eu não vou me despedir do pessoal porque você já deu as despedidas corretas, mas vou dar a informação. Está pronto. Se o prefeito aderir ao programa, bate aqui na porta da secretaria. O mapa está prontinho, é só ele atender a regra de endereçamento do correio, sai na hora. Opa, então já vou ver em Itatiba isso aí. Está pronto para o estado inteiro. Todos os prefeitos aí que estão ouvindo, venham aqui, estamos te esperando. Obrigado, Amorim, parabéns. O tempo está bem em cima, bem rapidinho. Um grande abraço a todos, é um prazer. Sempre que precisar da Secretaria da Agricultura, me ligue, estamos aí. E Gilvânia, sua fala final, Gilvânia. Eu agradeço enormemente, grandemente a oportunidade de estar mais uma vez aqui, né, tentando aí gerar valores, sendo formadora de opinião, assim como todos os colegas. Deixo meu abraço para todos vocês. E, gente, o recado que eu deixo, vamos parar de politicagem, vamos todo mundo se unir, vamos fazer a coisa andar. O nosso estado de São Paulo certamente vai crescer muito com o nosso governador. A gente torce para isso, né? Para que o avião ele não caia. Então, vamos torcer pelo país, vamos torcer pelo estado de São Paulo. Contem comigo, eu estou sempre à disposição, sempre que precisar vir aqui. Mauro, muito obrigada, gratidão sempre. E vocês sabem que pode contar com a Gilvânia. Um abraço.
Obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, termina aqui essa edição de segunda-feira. Giovânia Medeiros, deputada estadual suplente do União Brasil, jornalista, presidente da instituição Bem-TV, doutor Gilberto Natalini, médico ambientalista, ex-vereador paulistano, Alberto Amorim, engenheiro agrônomo, ele é o coordenador da assessoria técnica de gabinete da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, e o jornalista Raul Jafé. Programa Gente que Fala é a realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Esquiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, você internauta, a razão sempre da nossa presença aqui todos os dias. A gente põe um ponto final, portanto, a gente volta amanhã aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela OTV, a TV da internet e pelas redes sociais. 1h em ponto, uma boa tarde para todo mundo, obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.